Vamos começar a gravar aqui. A gente falou sobre a classificação dos torques, né? A classificação dos torques quanto a vários fatores. Eu quero falar um pouquinho só, tá? Não vou atrapalhar muito vocês, não. Da questão biomecânica, tá? Eu vou colocar aqui 3 situações clínicas para a gente entender como é que a gente vai gerenciar os torques frente a essas situações clínicas. São 3 situações bastante comuns, tá? Primeiro, só lembrar o seguinte: quando a gente está falando de torques, e assim como qualquer outro movimento, lembre-se que nós vamos falar assim, por exemplo, no sistema CCO a gente tem a chamada fase 1, a etapa 1, que é a etapa de alinhamento e nivelamento e já de expressão dos torques. Se você se lembra, a gente começa, na maior parte dos casos, com fio 16, Centaloy, e depois a gente já parte para um 20x20 Bioforce. Por quê? Nós queremos ter controle precoce dos torques. Eu vou, depois, na próxima aula, eu vou falar por que na região de incisivos, de caninos, de premolares, de molares, setor por setor, por que os torques precoces são importantes. Mas vou só dar uma luz para você aqui, para a gente começar essa discussão. Eu acho que o nosso curso inteiro de ortodontia se resume nessa foto aqui. Essa foto, ela mostra os vasos do ligamento periodontal, e vocês sabem que o movimento ortodôntico é fruto de reações que acontecem onde as células saem do meio intravascular, saem para o meio extravascular e se desencadeia toda a questão biológica que vocês já sabem. Então a ideia de qualquer sistema, quer sejam brackets, quer sejam alinhadores, é pressionar, no bom sentido, o mínimo possível o ligamento periodontal. Tá? Isso é uma máxima que a gente tem. Apertar o ligamento só o necessário. Então, digamos, por exemplo, que você está numa situação onde você quer fazer a retração dos incisivos. Por exemplo, numa classe 2, num paciente adulto, digamos que você tenha feito extrações só na arcada superior, que seja, e que você queira retrair os incisivos superiores. Tá? Só para a gente lembrar que quando a gente ativa um sistema de retração, não interessa qual seja, não interessa se era lá antigamente, na época do Edgewise, que a gente usava o arco double dual loop, né, aquele arco com alça simples, não interessa se era dos anos 90, que a gente usava aparelho straight wire convencional não autoligado, e usava as alças double key loop, não interessa o sistema, não interessa quer seja hoje, por exemplo, usando brackets interativos, colocando uma mola para retração anterior, tá? Não interessa o sistema. Tá? O que acontece é que sempre, para fazer a retração da bateria anterior, você sempre vai fazer com que o fio ele pressione o fundo do slot, tá? Que é o que eu estou mostrando aqui nessa figura. Tá legal? Só lembrando que eu já falei para vocês, vamos supor que a gente tem aqui 2 situações diferentes. Eu tenho aqui uma situação, aqui em cima, que você está vendo, que digamos que aqui o caso foi tratado antes do fechamento de espaços, na fase 1 foi tratado com fios redondos e depois com fio 20x20, ou seja, os torques foram acertados antes do fechamento de espaço. E nessa situação aqui, você tem, por exemplo, um nivelamento só com fios redondos e em seguida você já pulou para a fase 2 para fazer a retração anterior. E o fio redondo, por si só, causa uma projeção dos incisivos. Vocês sabem o porquê. Então, se eu tiver se eu fizer um corte nesse sentido aqui, ó, eu vou perceber o seguinte: se eu tiver um corte e agora estiver olhando daqui para lá, tá? Eu vou enxergar essa imagem aqui desse corte de raiz, certo? E eu vou enxergar essa imagem aqui nesse corte de raiz. Tá ok? Mais ou menos isso. Tá? Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês? Por que é importante aplicar os torques antes de fechar espaços? Por uma razão, são várias, mas vou falar uma razão muito simples. Muitas vezes o colega está preocupado, e eu acho que isso faz sentido, em saber assim, tá bom, professor, eu vou colocar aqui uma mola para fechar espaços, tá? Para fazer retração dos incisivos, porque tem aqui um overjet e os caninos estão em classe 2, eu quero levar para a classe 1. Quantas gramas de força eu vou utilizar? Realmente é uma pergunta importante, faz sentido, mas o que importa mais não é exatamente a carga, quantos gramas de força, mas de que forma essa força está sendo distribuída ao longo do ligamento periodontal. Então, para dar um exemplo simples aqui, vamos supor que a gente coloque molas para retração com 150 gramas de cada lado. Tá? Molas são molas de segmento fechado, que você, digamos, esticou uma mola, de repente, de um mini implante até os ganchos que estão soldados nos arcos, para fazer a retração anterior. Por exemplo, digamos que a gente tenha utilizado uma carga, uma força de 150 gramas.
A pergunta é, qual é a pressão que essa carga vai fazer no ligamento periodontal? Tá? Imaginando uma situação como essa, na verdade a gente não aplica a força exatamente na linha de ação de força, não está aqui passando exatamente pelo fulcro, ela é transferida da coroa para a raiz, mas imaginando uma situação dessa, fica fácil de entender o seguinte, que nessa situação aqui em cima, veja que essa carga está sendo distribuída para uma área bastante grande do ligamento periodontal. E nessa situação, onde não foi usado um fio quadrado ou retangular, onde os torques não foram expressos adequadamente antes do fechamento de espaços, a carga está sendo distribuída só nessa pontinha aqui da raiz. Portanto, nessa situação verde, eu tenho uma carga distribuída por uma área enorme, o que vai fazer com que a pressão sobre o ligamento seja muito suave. Agora, vocês entendem que a mesma carga, os mesmos 150 gramas de força, podem ser extremamente danosos e causar, inclusive, reabsorção radicular. Por quê? Porque essa mesma carga de 150 gramas está sendo distribuída numa superfície muito pequena. Superfície muito pequena, pressão enorme. Tá? Então, esse é um princípio, pessoal, muito importante. A carga é importante, mas eu quero saber de que forma ela está sendo distribuída. Tá? Então, aqui dá para você então entender o porquê, pelo menos biologicamente, por que é importante que se expressem os torques antes de se fechar espaços, por um motivo biológico. Resposta: por quê? Porque assim nós vamos ter uma pressão menor sobre o ligamento periodontal. Tá? Essa situação vermelha aqui é o que a gente fazia antigamente. Alinhava e nivelava com fios redondos e em seguida já fechava os espaços. Hoje não. Lembre-se, estágio 1, alinha e nivela com fios redondos, depois fios quadrados, bioforce ou retangulares que sejam, para depois fechar os espaços, tá ok? Bom, isso só para a gente começar a nossa conversa aqui. Eu vou colocar aqui uma outra verdade absoluta na ortodontia, que é o seguinte, isso é uma grande verdade, tá? Assim, as características dos brackets pré-programados, não interessa se a prescrição é ROT, se é MBT, se é capelosa, se é CCO, se as características dos brackets pré-programados, elas só vão ser notadas 100% quando? Quando os brackets, quando os slots forem totalmente preenchidos pelos fios. Porque enquanto houver uma folga, né, não vai haver expressão total dos torques. Aí vem uma pergunta, tá? Olha, nós temos basicamente na ortodontia antes de 2020 e agora na ortodontia depois de 2020 tem uma coisa muito diferente, mas até 2019 nós tínhamos dois sistemas de slots, o sistema 18 e o sistema 22, ou seja, o sistema de brackets 18 por 25 e o sistema de brackets 22 por 28, ou seja, as medidas das canaletas. Hoje, vocês sabem que nós temos a possibilidade de ter brackets impressos em 3D. Portanto, nós podemos ter os slots do tamanho que a gente achar melhor para aquele determinado caso. Depois a gente fala sobre isso. Mas, na ortodontia, antes do coronavírus, antes da Light Force, vamos dizer, você tinha dois sistemas, o 18 e o 22. Tá? Agora, uma coisa também é verdade. Tá? É mais fácil preencher os slots, já que é tão importante para a expressão dos torques, né, que vocês acabaram de ver, é mais fácil preencher os slots no sistema 18 do que no sistema 22. Tá? O sistema 18, tá? Ele tem uma vantagem. Tá? O sistema de brackets 18, vamos falar aqui de brackets convencionais. Tá? O sistema de brackets 18 ele tem uma vantagem porque é mais fácil você chegar num fio mais cheio. Num fio 18 por 25, num bracket 18 por 25, por exemplo, você consegue chegar, por exemplo, num fio 19 por 25, que é uma folga muito pequena. Agora, num bracket 22 por 28, você não consegue chegar num fio 20 por 28. É muito pesado. Entende? Então, o sistema 18, ele tem, nos brackets convencionais, o sistema 18 tem realmente um grande benefício, que é mais possível de você preencher os slots, é mais possível de você ter melhor controle de torque do que no sistema 22. Isso é uma verdade. Agora, logicamente, é que nos brackets autoligantes interativos, isso deixou de ser um problema. Porque nos brackets autoligantes, lembre-se, mesmo que você, brackets interativos, mesmo que você tenha um fio menor que o slot, o clipe compensa e faz o fio trabalhar como se fosse cheio. Voltando aqui para a gente entender um pouco melhor de biomecânica. Falando de brackets convencionais, não de brackets autoligantes. Qual o melhor sistema? 18 por 25 ou 22 por 28? Bom, vamos fazer uma ponderação.
No sistema 22/28, o que acontece? Você tem, primeiro, eu acho que vocês concordam comigo, né? No sistema 22/28, você tem assim uma gama maior de arcos para utilizar. No sistema 22/28, teoricamente, você poderia usar um fio redondo 14, 16, 18, 20, tá? No sistema 22/28, você tem mais opções de arcos para utilizar. No sistema 22/28, você tem uma liberdade maior para deslize entre o fio e o slot, o que nos casos de fechamento de espaços é muito bom, o que para alinhamento e nivelamento também é muito bom. Por exemplo, um fio 16 de nivelamento tem um grau de liberdade muito maior no sistema 22/28 do que no sistema 18/25, tá? Bom, por outro lado, os casos que a gente antigamente, mais de 20, 25 anos atrás, e o mundo está usando ainda, não sei porquê, quando a gente usava brackets convencionais, o sistema 22/28, os arcos de finalização são muito mais rígidos. Por exemplo, um fio 21/25 de aço, ele é quase 2,5 vezes mais rígido do que um fio 18/25 de aço em determinadas regiões. Então, o sistema 22/28, você trabalha muito mais próximo do limiar de causar uma alteração periodontal irreversível do tipo reabsorção radicular, comparado com o sistema 18/25. Se os arcos são mais rígidos, os níveis de força, obviamente, são mais elevados. No sistema 22/28, como eu falei para vocês, é muito difícil, clinicamente é impossível preencher os slots. E, portanto, num sistema de brackets convencionais 22/28, o torque é menos efetivo do que num sistema de brackets convencionais 18/25. Tá? Então, digamos que o sistema 22/28, ele tem aqui em verde alguns pontos que são realmente bons, positivos, mas tem vários pontos negativos. Tá? Bom, e o sistema 18/25? Tá? No sistema 18/25, você pode realmente ter um controle mais precoce de torque, porque você consegue chegar mais rápido num fio mais cheio. Os fios, então, portanto, são teoricamente mais leves do que no sistema 22/28. Tá? Portanto, você trabalha com um nível de forças menor no sistema 18. É mais fácil, é possível quase que se preencher os slots, e por isso você tem um torque mais efetivo. Então, digamos que no sistema 18/25, tá, você tem aí pontos bastante interessantes. Tá? Bom, a ideia, pessoal, na verdade, foi quando a gente criou um sistema interativo, é que o sistema interativo, os brackets da região anterior, os brackets de incisivos, centrais e laterais, tanto superiores como inferiores, o clipe é um pouquinho mais apertado do que os clipes dos brackets de caninos premolares. Tá? Então, na verdade, a gente já tem isso meio que embutido nos brackets autoligantes interativos, sem alterar o slot, trabalhando um pouquinho, muito discretamente na curva, tá, de inclinação dos clipes, a gente consegue esse mesmo efeito. Tá bom? Bom, só para a gente pensar um pouquinho mais aqui, né? De novo, quando é que devemos expressar os torques? Tá? No caso de tratamentos com brackets e fios. O mais precoce possível. Não dá, por exemplo, para tratar o caso inteiro com fios redondos, chegar lá no fim, tentar depois de fechar os espaços, tentar consertar todos os erros com fio retangular. Não é assim que funciona. Os torques têm que vir antes do fechamento de espaços. Quanto mais cedo, melhor. Então, conforme vocês sabem, hoje no nosso segundo fio, a gente já está expressando o torque. Tá? Bom, tudo bem. Isso aí vocês já sabiam. Tá? Isso aqui vocês já viram. Isso aqui vocês já conhecem. Muito bem. Muito bem. Agora eu quero falar para vocês dessas 3 situações clínicas, tá? Que demandam por um controle um pouquinho menor. Ô Lilian, qualquer coisa tá o bate-papo aberto aqui, mas eu tô aqui no WhatsApp com você, tá? Qualquer coisa você me avisa aqui, tá bom? Mas pessoal, vamos lá, ó. Vamos ver 3 situações clínicas aqui, ó, que são situações mais ou menos corriqueiras, tá? Situação número 1, tá? Como fazer retração anterior sem perder a expressão do torque nos incisivos superiores ou que sejam inferiores. Situação número 2.
vou relembrar com vocês. Como controlar o torque, tanto de incisivos superiores, como a gente usa elásticos de classe 2 e classe 3. Tá? Eu vou voltar nesse ponto aí. Situação número 3. Tá? Como controlar o torque dos incisivos inferiores, por exemplo, quando a gente está perdendo a ancoragem. Eu vou falar sobre cada uma dessas situações, mas vocês viram que tem uma palavra em comum aqui. Tá? É lógico que todo mundo gostaria de tratar todos os casos só com fios redondos, que o estresse é muito menor. Mas não tem como. Né? Nunca vamos ter uma qualidade de finalização tratando só com fios redondos. Então, só para ilustrar aqui, tá? Digamos que a gente queira fazer a retração dos incisivos, a retração anterior, e vocês já sabem. Né? Se eu escolher um fio redondo, por exemplo, vai ser uma tragédia, porque eu vou ter um movimento de pêndulo dos incisivos. Eu vou perder completamente o controle sobre o torque. Só para lembrar aqui, né? Um fio redondo colocado num slot retangular, o fulcro do movimento está longe do ponto de aplicação da força e, portanto, existe um momento de força. Toda vez que a gente tem uma distância, não é? Momento é força vezes distância. Se a distância fosse zero, não existiria momento de força. Como a distância é grande, uma força, mesmo que ela seja muito suave, ela vai causar a produção de um momento de força que tende a levar a coroa para a lingual e a raiz para o vestibular. Certo? Bom, ao passo que se nós tivermos, teoricamente, um fio de secção retangular, não, em teoria, veja, em teoria, não haveria um movimento de pêndulo, haveria um movimento de corpo, que é o esperado. Tá, perfeito. Vamos fazer aqui o seguinte, tá? Quando nós colocamos um fio retangular para fazer esse movimento de retração anterior, nós temos aqui a tendência da coroa ser lingualizada, porque essa força aqui que eu estou colocando, ó, essa aqui, está longe do fulcro. Se está longe do fulcro, eu tenho um momento de força que leva a coroa para a lingual. Tá? Agora, a própria presença de um fio retangular já faz o contratorque, porque você entende que eu tenho o fio fazendo essa força, tentando fazer esse movimento. Se o fio for retangular, isso aqui é impossível de acontecer. Tá? Essa é a teoria. Vamos olhar um pouquinho mais de perto essa teoria. Tá? Vamos fazer aqui 3 simulações. Vou colocar aqui um bracket convencional, ou se fosse passivo, talvez fosse pior ainda, mas vamos colocar aqui um bracket não interativo, com slot 22 por 28, e vamos fazer uma simulação com fio 18, com fio 18 por 25 e com fio 22 por 28, para fazer a retração anterior. Bom, primeiro, se eu colocar um fio 18 para tentar fazer essa retração anterior, alguém consegue me responder o que aconteceria? Qual seria o resultado dessa retração anterior se eu usar um fio redondo dentro de um slot retangular? O que vocês acham? Digita para mim aí. Quem digitar primeiro vai ganhar um chocolate que eu vou levar na próxima vez que eu for para o Brasil. Aê, Delaine já ganhou. O dente vai pendular. Delaine, estou te devendo um chocolate. Depois você fala para mim qual que você gosta, hein? A Camila perdeu, Camila. Você respondeu certo, mas a Delaine foi mais rápida no gatilho. Tá? Depois, Delaine, você fala se você gosta de chocolate amargo, chocolate branco, o que você gosta? Me fala aí. Então é isso, né, Delaine? Tá? O que vai acontecer? Pêndulo. Então, o problema é o seguinte. Existe um movimento de pêndulo incontrolável, porque imagina o seguinte, você coloca uma mola aqui, ó, e o paciente some 4 meses. Cara, essa raiz vai perfurar a cortical óssea vestibular, provavelmente. Você não tem controle. É um movimento de pêndulo sem limite. Bom, agora vamos fazer o que a maioria dos ortodontistas faz. Coloca um fio 18 por 25 num slot 22 por 28, certo? Então, em teoria, tem um fio retangular e que, portanto, haveria um movimento de corpo. Bom, vamos lá. Vocês lembram disso aqui, né? Vocês lembram que um fio 18 por 25, num slot 22 por 28, faz quase 10 graus de folga. Então, o que aconteceria se nós colocássemos um fio 18 por 25 num slot 22 por 28? Na verdade, pessoal, infelizmente, acontece também um movimento de pêndulo, porque tem uma folga de 10 graus. Então, à medida que isso aqui acontecer, eu vou ter uma retração, mas uma perda de controle de 10 graus. Ou seja, um fio 18 por 25, no slot 22 por 28,
Na verdade, ele causa um movimento de pêndulo limitado. Ele é limitado porque vai chegar uma hora que o fio vai bater no teto e no piso do slot, tá? Mas não é um movimento de corpo, é um movimento de pêndulo controlado, infelizmente. Certo? Bom, agora seguindo aqui, ó, na teoria, o que seria perfeito? Cara, o perfeito seria, presta atenção, colocar um fio cheio, se o slot é 22 por 28, colocar um fio de aço 22 por 28 e, teoricamente, nós teríamos um momento de força de lingualização da coroa, mas teríamos um contramomento de força de resistência. Tá? Teoricamente, a gente teria isso aqui, ó, tá? Olha o fulcro como está lá longe. Coloquei aqui uma força e, teoricamente, haveria um movimento de pêndulo, mas esse movimento de pêndulo, esse momento, aliás, seria combatido pela própria presença do fio, que é um fio cheio. E, portanto, nós teríamos um movimento puro que seria um movimento de corpo. Tá? Tudo bem. Agora, a pergunta que já está respondida ali. Clinicamente, é possível colocar um fio 22 por 28 e fazer a retração anterior? A resposta, talvez vocês saibam. A resposta é não. Primeiro assim, tá? Vamos começar do começo. Colocar um fio 22 por 28 de aço dentro de um slot 22 por 28 de aço, clinicamente é impossível. Tá? Nunca, ninguém consegue terminar um caso assim. E fisicamente também não, porque dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então, pessoal, infelizmente, essa situação de retração pura de corpo com brackets convencionais não vai acontecer. E com brackets passivos não vai acontecer. Tá? Isso que eu estou colocando aqui só vai acontecer no computador. Tá? Porque clinicamente não, tem um outro detalhe que é o seguinte. Acompanhe meu raciocínio aqui. Tá? Pensa bem, para fazer a retração da bateria anterior assim, ó, o fio não tem que deslizar para a distal? Sim ou não? Sim. Agora, como é que o fio vai deslizar para a distal se eu tenho um fio 22 por 28 nos slots 22 por 28 lá atrás? Impossível. Entenderam? Então, pessoal, por isso que antigamente mesmo, né? Tô falando de mais de 25 anos atrás, alguns de vocês não tinham nem nascido ainda. Antigamente, quando a gente usava brackets convencionais, o que a gente fazia? Usava bracket 18 por 25 nos incisivos e 22 por 28 em caninos premolares e molares. Por quê? Porque quando fosse fazer a retração, colocava um fio 18 por 25, que estava cheio na região anterior e folgado na região posterior. Entenderam? Agora, com brackets autoligantes interativos, precisa fazer isso? Não. A gente usa o fio 19 por 25 de aço para fazer a retração. Ele dá 100% do torque aqui porque tem o clipe. E na região posterior ele desliza. Tá? Então, essa necessidade acabou com os brackets autoligantes. Não precisa usar brackets com slots diferenciais. Tá? Voltando aqui. Tá? Isso aqui é como a gente fazia antigamente com double key loop, né? Mas só para você entender. Para fazer a retração anterior aqui, ó, tá? Para fazer essa retração, qual é a condição fundamental para isso aqui acontecer? Ó, vou voltar aqui. Ó. Isso. Tá? Para essa região anterior aqui ser retraída. A condição fundamental é que aqui na região posterior haja baixo atrito. Tá? E como é que eu vou fazer isso se eu tenho um fio 22 por 28? Então aqui tem que ter baixo atrito. Aqui tem que ter alto atrito. Então eu preciso de zonas diferenciais de atrito. Tá? Então, é isso que acontece. No sistema CCO, por exemplo, e também nos brackets SLI, tá? Como o clipe é um pouquinho mais apertado aqui e menos apertado lá atrás, e por outros motivos que depois eu vou explicar, nós temos aqui, no mesmo fio, mesmo que o fio seja 19 por 25, eu tenho alta fricção nessa região e tenho baixa fricção nessa região. Tá? Então, isso com brackets convencionais e com fio 22 por 28 jamais aconteceria. Antigamente a gente usava altas artimanhas, desgastava, polia o fio quimicamente na região posterior, pegava uma pedrinha para desgastar os fios, enfim, era um perereco danado. Hoje, de novo, não precisa nada disso. Basta um fio 19 por 25, que a gente vai ter ao mesmo tempo o alto atrito na região anterior e o baixo na posterior para fechar espaços. Tá? E lembre-se
que a gente já tem o torque expresso na fase 1, quando a gente colocou o fio 20 por 20, tá bom? Quando a gente for estudar, pessoal, especificamente a fase de fechamento de espaços, que a gente vai ter aulas só de fechamento de espaços, aí eu vou mostrar para vocês o que nós temos que fazer para checar se os torques estão corretos ou não, tá? Bom, lembrando aqui, tá? Então a minha pergunta número 1 lá, como controlar o torque dos incisivos, como fazer um movimento de corpo, como não pendular os incisivos em casos de extrações, por exemplo, aqui no arco superior. Então lembre-se que na região anterior eu tenho uma zona maior de fricção, então eu consigo fazer um movimento de corpo. E de caninos até molares, eu tenho uma região de menor fricção e que, portanto, eu tenho liberdade para o deslize. Tá? Isso tudo está lá no livro. Então, resumindo, né, essa questão número 1 aqui está resolvida. Como retrair dentes anteriores com o controle absoluto do torque. Com brackets autoligantes interativos, usar um fio 19 por 25. Tem alto torque aqui, alta fricção aqui, baixa fricção lá. Se você, por algum motivo inexplicável, e às vezes acontece, você trabalha numa clínica e não tem brackets autoligantes. Se você está trabalhando com brackets convencionais, que eu espero que você fique livre deles logo, você vai fazer o seguinte, em casos programados com extrações, vai usar brackets 18 por 25 para os incisivos e 22 por 28 para os demais dentes. Tá entendido isso? Sim ou não? Responde para mim aí no bate-papo aí. Entenderam? Opa, cadê aqui? Tá entendido isso aí, pessoal? Sim, 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 sim. Beleza. Então vamos tocar agora para a segunda situação. Presta atenção. Que também é simples. Daqui a pouco a gente acaba. Quando a gente usa elástico de classe 2 ou de classe 3, existem componentes indesejáveis. Eu vou mostrar quais são elas. E elas vão recair sempre sobre os incisivos. Vou colocar uma situação aqui para ficar mais fácil. Vamos supor, não interessa o porquê, não interessa, mas vamos supor que eu tenha colocado esse elástico de classe 2 aqui. Tá? Por exemplo, porque eu quero fazer retração anterior na arcada superior e quero perder a ancoragem na arcada inferior, por exemplo. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque o elástico de classe 2 ele vai potencializar esse vetor, vai potencializar a retração anterior e, ao mesmo tempo, colocado aqui nos molares inferiores, ele vai potencializar a perda de ancoragem. Tá? Mas tudo bem, vamos olhar para esse molar aqui, ó, só para ele. Tá? Então eu estou tentando enxergar nesse molar inferior o que esse elástico de classe 2 está causando. Bom, se esse elástico de classe 2 é essa resultante aqui, olhando aqui em 2D, né, que é o que eu estou fazendo, eu estou enxergando que essa resultante aqui, ó, desse elástico, que esse elástico foi esticado, ele tende a ficar curtinho de novo. Então, essa resultante aqui tem aqui uma componente extrusiva e tem uma componente anteroposterior de mesialização. Tá ok? Tá. Perfeito. Tá? Agora, se eu olhar aqui, ó, vou voltar. Eu estou olhando aqui esse elástico, enxerguei essa componente e essa componente. Essa componente horizontal aqui, ó, eu quero entender ela um pouquinho melhor. Primeiro assim, essa componente extrusiva aqui, ela não me preocupa muito. Por quê? Esse dente vai extruir? Não, porque tem um fio retangular de aço passando aqui dentro. Não vai extruir. Então essa componente aqui, extrusiva, já está morta, porque o fio aqui é rígido. Agora, se eu colocar um fio retangular de níquel titânio aqui, colocar um elástico desse tipo, aí a coisa pode complicar. Então essa aqui eu esqueço. Eu quero pensar sobre essa componente anterior e posterior aqui, ó. Então eu estou olhando por oclusal agora, e vocês estão enxergando o que eu estou enxergando aqui? Essas setinhas vermelhas aí? Você entendeu que essa componente aí eu estou enxergando agora lá por oclusal, mas é a mesma componente que eu olhei ali por vestibular, certo? Certo. Tá. Eu quero entender o que essas componentes aqui vão fazer na região dos incisivos, tá? Então, também você entende que essa componente aqui, ó, antero-posterior, do elástico de classe 2, é como se fosse tentando arrancar o arco para vestibular? É isso. Então, essas componentes aqui, na região anterior, estão fazendo exatamente causando exatamente esse efeito. Então, eu vou olhar agora só para esse incisivo aqui, tá? E vou olhar esse incisivo aqui nessa norma.
Pessoal, vocês estão entendendo a figura aqui, ó? Aqui em azul está o longo eixo do dente. Aqui essa bolinha azul é o fulcro do movimento, tá? Aqui é a linha de ação de força, ou seja, esse fio está tentando ser arrancado do slot pelo elástico de classe 2. Não vai ser arrancado porque está amarrado ou porque tem um clipe, tá? Mas essa é a tendência. E veja, se eu tenho essa tendência, se eu tenho essa força sendo aplicada longe do fulcro, qual é a tendência desse incisivo inferior quando eu coloco um elástico de classe 2? Eu quero que vocês respondam para mim. Cadê aqui o bate-papo, que às vezes não aparece aqui. Qual a tendência desse incisivo inferior, valendo outro chocolate? A Deilane já não vale, que ela já ganhou. Tá? Qual que é a tendência? Aí, deixa eu ver. Ah, a Deilane já não vale. Já... Tem que ser outra pessoa. Agora vocês já estão vendo aqui. Já perderam o chocolate. Pronto. Já era. Deilane vai ganhar 2 chocolates. Então, exatamente, a tendência é vestibularizar esse incisivo. Então, vamos enxergar aqui, ó. Então, preste atenção, preste atenção. Se você está trabalhando com um bracket convencional, 22 por 28, e colocar um elástico de classe 2, o que vai acontecer com esse incisivo? Vai vestibularizar. Pouco ou muito? Muito. Pensa bem, o torque de um bracket pré-ajustado do incisivo inferior é de 0. E você tem uma folga de 10 graus. Portanto, você pode vestibularizar o incisivo inferior 10 graus quando você coloca um elástico de classe 2. Olha só. Entende? Aí perde totalmente o controle. Então, aí vem o seguinte. Eu já entendi que o elástico de classe 2 tem a tendência de vestibularizar incisivos inferiores. Como evitar? Tá? Como evitar essa tendência indesejável? Primeiro, fazendo o que a gente fazia antigamente, no caso do Edgewise. A gente dobrava o fio ao contrário. Então a gente fazia um torque lingual resistente. Entenderam ou não? Lembra da aula passada? Classificação dos torques? Então a gente fazia uma torção no fio, um torque resistente lingual para evitar a vestibularização. Tá? Agora é o seguinte, o cara tem que ser ninja para fazer isso. Porque primeiro você tem que imaginar o quanto vai vestibularizar e fazer exatamente uma dobra contrária para aquilo não acontecer. Entende? Então, antigamente, no Edgewise, a gente trabalhava assim. Só que era assim, cara. A gente dava o torque resistente, esperava um mês. Se por acaso ainda tinha a vestibularização, a gente tinha que dar um pouquinho mais de torque. Ou um pouquinho de menos, conforme. Quer dizer, era totalmente imprevisível. Então, esquece bracket convencional. Pelo amor de Deus. Tá? Agora, tem uma outra forma. Uma outra forma com bracket convencional é usar um fio cheio. Tá? Que não pode ser 22 por 28. Então, se você, por algum motivo, usa brackets convencionais em alguns pacientes, o que você tem que fazer? Para ter um fio cheio na região anterior, para impedir a vestibularização, é usar slot 18 por 25 aqui, 22 por 28 lá atrás, e usar um fio cheio 18 por 25. Tá? Entenderam? Agora, num bracket 22 por 28, de orelha a orelha, é impossível você colocar um fio 22 por 28. Agora, qual que é o mais coerente? O mais coerente é usar um bracket interativo, porque o clipe vai fazer a contraforça. Cara, o clipe resolve. Agora, você concorda comigo que tem que ser um clipe, tem que ser macho, esse clipe aí? Porque se for um clipe frouxo, Sofia, não vai não adiantar mexe. nada. Por isso que eu falo para vocês, brackets autoligantes interativos Senão, são crack. muito parecidos, mas quem manda é o clipe. Se for um clipe de má qualidade, esquece tudo. Tá? Outra coisa, tá? Qual que é a pior opção de bracket? É o bracket passivo. Obrigado, amor. Por quê? Cara, o bracket passivo você não tem controle nenhum. Se você tem um fio 18 por 25, pelo menos, você entende que pelo menos no bracket convencional, você amarra o desgraçado do fio lá e prende ele no fundo do slot. Agora no bracket passivo, não. Você vai vestibularizar o incisivo, cara. Você vai colocar um fio 18 por 25 e tem bracket passivo que é 22 por 30. O fio fica dançando ali. Aí coloca um elástico, perde totalmente o controle de torque na região anterior. Tá? Então, evita bracket passivo. Então, qual que é a primeira escolha? Bracket interativo. Tá? Segunda escolha, bracket convencional, dual slot. 18 aqui e 22 lá. Terceira e pior escolha, bracket passivo. Tá? Bom, vamos lá. Então, tá bom, entendi que numa situação como essa,
né? Eu tenho aqui a necessidade biomecânica de ter um torque muito bem expresso e alta região de atrito na região anterior, para ancorar bem os incisivos, para que eles não vestibularizem. E na região posterior eu preciso de menos atrito para ter liberdade do fio correr dentro do slot. Tá? Então, a pergunta número 1 já está respondida. A pergunta número 2 já está respondida. Vamos agora para a pergunta número 3. Tá? Veja bem o que acontece quando a gente vai perder a ancoragem. Tá? Vamos supor, e isso é uma situação razoavelmente comum, que a gente queira perder a ancoragem, que a gente queira mesializar os molares. Preste atenção. Tá? Primeiro é o seguinte, você já sabe que a gente colocou aqui uma mola que está do primeiro molar até o gancho de pressão. Essa mola não está colocada no bracket do canino. Tá? Vou colocar aqui, ó. Vamos olhar só fio e mola. Esquece os dentes. É isso que eu tenho, certo ou não? Ó. Então tá. Em primeiro lugar, tá? Eu vou colocar aqui essa mola, vou esticar a mola vai fazer força dos dois lados, tá? Primeiro, eu quero fazer o seguinte, a seguinte colocação. Esse fio, pessoal, dá para enxergar que se eu estou dando, okay, isso aqui é um ponto fixo, isso aqui é outro ponto fixo. Se a mola tem essa tendência e essa tendência, qual que é a tendência do fio? É embarrigar, tá? É fazer essa perda, defletir e perder o controle sobre o plano cruzal. Portanto, esse fio, para perder a ancoragem, tem que ser um fio de aço. Não pode ser de fio de níquel titânio. O aço é muito mais rígido e muito mais liso, né? Tem que ter deslize. O níquel titânio é péssimo para isso. Ele é muito flexível, ele é muito rugoso. Não vai dar certo. Então, por isso que o fio tem que ser de aço. Tá? No nosso caso, a gente usa o 19 por 25. Certo? Olhando de novo aqui, preste bem atenção aqui, a corda agora nesse momento aí, que não é fácil. Se a gente já dorme assistindo uma aula presencial, imagina uma aula à distância, então, né? Muito fácil dormir. Aliás, pode até ser uma terapia, né? Para quem tem insônia, assistir uma aula dessa aqui. Depois ela vai estar gravada, se vocês quiserem ouvir para dormir, vai ficar bom. Tá? Mas vejam só o seguinte, presta atenção. Essa aqui é a mesma situação. Ó. Você entendeu? Essa é a minha necessidade. Eu coloquei uma mola de níquel titânio, vou voltar aqui, ó. Eu coloquei essa mola de níquel titânio aqui com esse objetivo. Eu quero mesializar esse segmento, tá? Então agora eu estou olhando por oclusal, essa é a minha necessidade, tá legal? Só que eu fiz assim, ó, eu coloquei uns stops aqui, ó, bem nas estais dos caninos. Nesses stops a gente colocou a mola, tá? Então assim, eu não vou ter tendência de abrir diastema aqui, não. Mas veja bem o seguinte, tá? De novo, isso é o que eu quero, isso é o que eu não quero. Opa. Essa força primeira aqui é a que eu quero. Essa aqui eu não quero, eu quero só perder a ancoragem, tá? Então olhando de novo aqui, ó, essa força que eu não quero, ela tá lá, certo? Então eu quero que vocês pensem no seguinte, qual que é o efeito dessa mola que eu coloquei para perder a ancoragem? Qual que é o efeito dela sobre os incisivos inferiores? Porque sobre os molares eu sei, eu quero perder a ancoragem, tá? Então vamos fazer o seguinte, aqui estão os vetores da mola, que são os vetores que eu não quero, são os vetores indesejáveis. Se concorda que agora a situação é inversa? Essa mola é como se estivesse tentando empurrar o fio contra o fundo do slot. Não vai haver retração dos incisivos. Não, porque eu tenho um stop aqui e outro aqui. Mas eu quero entender, nesse incisivo que eu pintei de vermelho aqui, e que vou olhar agora nessa norma aqui, qual que é a tendência desse incisivo inferior. Tá? Então, quando eu colocar, vamos pôr aqui de novo, cadê o bate-papo aqui? Aqui. Então, eu quero saber o seguinte, quando eu coloquei aqui, presta atenção, coloquei a mola para perder a ancoragem, eu não quero retrair incisivos. Coloquei a mola para perder a ancoragem e enxerguei esse vetor aqui, ó. E esse vetor está longe do fulcro. Portanto, qual é a tendência desse incisivo inferior quando a gente coloca uma mola para perder a ancoragem? Qual que é a tendência dele? Responde aí. Ah, já responderam. Pessoal, o Vitor tá rápido aqui, hein? Ô, louco. Caramba. Vocês estão rápidos. Vitor, sinto muito, mas chocolate para homem, assim, cara, é um hábito que eu não tenho de dar chocolatinho para homem. Cara. Então, você desculpa. Assim, vou te dar os parabéns. E fica por aí, tá? Sinto muito.
O Vitor, a última aula ele estava no sítio lá, né, cara? Hoje ele não deve estar, porque ele tá sem ele não está colocando a câmera ali, ó. Deve estar deitadão no sofá. Deve estar deitadão lá, pijama ou só de cueca. Melhor que não mostre mesmo, né? Bom, então tá bom, a gente já entendeu isso aqui, né? Eu já entendi então que quando eu tiver um bracket convencional 22 por 28 com fio 18 por 25, eu tenho uma tendência de lingualizar 10 graus esse incisivo. Aí, pessoal, que eu comecei a entender uma coisa que no começo da minha carreira eu não entendia. Cara, peraí, eu coloquei uma mola para perder a ancoragem inferior, consegui fechar o espaço, só que apareceu um overjet. Falei, meu, de onde vem esse overjet? Hoje eu entendo. Velho, cabelo branco, né? Esse overjet veio por causa da tendência dessa mola, tá? Que eu coloquei para perder a ancoragem, mas ela tende a lingualizar incisivos. Então, de novo, como evitar? Tá? Como é que a gente fazia na época da Edgewise? Então, essa tendência maligna aqui eu já entendi, tá? E para evitar, a gente fazia o quê? Um torque resistente vestibular, lá na época da Edgewise. De novo, trabalha para um ninja, porque você tem que imaginar o quanto vai lingualizar e fazer uma dobra certinha, ao contrário, para isso não acontecer. Então, assim, não rola. A gente não faz mais Edgewise, né? Que seria o torque resistente vestibular. Agora, se você usa brackets convencionais, de novo, qual é a solução? Usar brackets 18 por 25 nos incisivos e 22 por 28 nos demais dentes, certo? Agora, isso se você tiver que usar, né? Agora, um bracket 22 por 28, de molar a molar, não dá para colocar um fio 22 por 28 para controlar esse torque, até porque ele não vai ter deslize na região posterior, entende? Agora, o que é o mais fácil, o mais prático, o mais coerente? É usar brackets autoligantes interativos, porque mesmo que o fio seja 19 por 25 e mais fino que o slot, o clipe está fazendo o papel do torque resistente. Vocês entenderam então, pessoal, que nessas três situações que eu coloquei para vocês, tá? Aqui, ó, só para fechar aqui, eu preciso ter alto atrito, preciso de resistência, preciso de torque aqui e preciso de baixo atrito aqui para ter o deslize, tá? Então, no sistema CCO, a gente usa o fio 19 por 25 e como o clipe é interativo, a gente já tem as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, o que se trata aqui, na verdade, é que nós precisamos de controle sobre o atrito. E não, como dizem alguns fabricantes de brackets passivos, que tem que ter baixo atrito o tratamento inteiro. Mentira. Tá? De novo, eu tenho aqui de novo a mesma situação. Na região anterior, mais atrito, na região posterior, menos atrito. E com isso eu consigo fechar essa questão. Então, nessas três situações que a gente colocou aqui, ó, como resolver essas três situações clínicas? Tá? Fazer controles incisivos quando estiver retraindo, fazer corpo e não pêndulo. Como controlar tendência de vestibularização de incisivos quando use laço de classe 2 ou classe 3. E como controlar o overjet, como controlar o torque dos incisivos inferiores quando estiver perdendo a ancoragem. Para as três situações, foi a mesma solução. O controle sobre o atrito e não o baixo atrito. Mais atrito aqui e menos ali. Tá? Brackets autoligantes interativos é a forma mais fácil, desde que o clipe seja confiável. Tá? Por isso que a gente gosta muito da prescrição CCO. Tá legal? Basicamente é isso. Bom, bom, vamos lá, pessoal. O Vitor está jantando. Deve estar boa a janta aí, Vitor. Agora eu quero ver com vocês o seguinte, tá? Alguma dúvida? Tá? Eu coloquei três situações aqui, clínicas, que podem ocorrer no seu consultório, porque são situações em casos, principalmente com extrações, mas a solução foi simples, tá? A solução, de novo, se for trabalhar com brackets convencionais, é usar slots diferenciais. Se for trabalhar com brackets interativos, é nada, é usar o fio 19 por 25. Tá bom? Agora, pessoal, todo esse entendimento que a gente tem de biomecânica, de brackets e fios, é que a gente está querendo trazer para alinhadores, tá? Porque, sinceramente, não sei se a Lilian tá aqui, ela usa, né, tem alguns pacientes com alinhadores, mas quando você faz um curso de alinhadores, ninguém fala nada de detalhes biomecânicos. Isso simplesmente não existe, tá? Então, o meu papel é aprender tudo que eu puder na questão da biomecânica com alinhadores, entender e passar para vocês. Tá bom? Bom, pessoal,
Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá ok? A gente vai continuar, vocês lembram que depois de amanhã, né, vocês têm aula com o Gastão, e na sexta-feira vocês têm aula com o Trevise, tá? Eu vou estar junto também, e eu sei que a gente sabe que, né, que não é o ideal o que a gente está fazendo. Eu reforço com vocês o que eu sempre pensei e continuo pensando. Essas aulas à distância são muito boas como apoio, como reforço, mas não dá para a gente ter um curso 100% à distância. É óbvio que não, tá? E é isso, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.